A hegemonia do dólar estadunidense está prestes a acabar? Eu quero falar sobre esse tema hoje, porque eu vejo muitos artigos e muitas manifestações, tanto de jornalistas ou mesmo especialistas, falando sobre a possibilidade do dólar ser muito diminuído no seu uso internacional e outra moeda tomar diversos lugares em que o dólar está hoje. Para a gente discutir se isso é possível ou não, eu vou fazer um resgate histórico pequeno e depois eu quero colocar em perspectiva quais são os perigos para o dólar, para ele deixar de ser hegemonia, e para os Estados Unidos, quais são as capacidades e eventuais rivais para que o dólar seja de fato suplantado nas suas atividades, na sua serventia hoje, e o que isso tem a ver também com o fato de que o capitalismo está mudando um pouco sua face, e isso coloca também muitas questões para quem afirma que o dólar está prestes a ser transformado em uma moeda de menor importância. Meu nome é Bruno Hemming, eu sou economista, eu sou doutor em Relações Internacionais e aqui a gente faz e comenta assuntos, vídeos, artigos que são interessantes para a gente entender o mundo em toda a sua complexidade. O mundo atual não está nada fácil da gente entender e poder dar respostas com mais acuidade. Mas aqui a gente tenta, faz esse esforço racional, intelectual e fazer uma leitura da realidade mais aproximada daquilo que a gente entende que podem ser as possibilidades para o futuro. Então, se inscreve aí no canal que os vídeos são dessa forma, sempre discutindo temas de extrema relevância, como esse do dólar. Por que o dólar ele é a moeda mais importante do sistema internacional? Para quem não sabe da história, né, o dólar ele tomou a posição de moeda mais importante no sistema internacional já no final da Segunda Guerra. Em 1944, houve um tratado, na verdade foi um encontro nos Estados Unidos, em Bretton Woods, e lá se decidiu o futuro do mundo, né, da economia mundial e das finanças mundiais, e a partir de lá o dólar foi instaurado como a moeda central do sistema internacional e que serviria para as grandes decisões nas diversas instituições que estavam sendo criadas naquele momento, como o Fundo Monetário Internacional, como o Acordo Geral de Tarifas de Comércio, né, o GATT, entre outras iniciativas, e até mesmo o Banco Mundial, que foi responsável pela reconstrução do pós-guerra na Europa, em outros lugares do mundo, mas principalmente na Europa. O dólar foi a moeda que se transformou no veículo principal de toda a reestruturação do mundo, tal qual a gente conhece hoje. Isso aconteceu nos moldes que aconteceram lá de 1944 a 1971. Essa foi uma fase muito importante em que havia um foco no comércio internacional, havia um foco na economia produtiva e isso se transformou a partir dos anos 70, mas principalmente dos anos 80. O que nasce nos anos 80? Nos anos 80 começa um movimento chamado neoliberalismo, ou a financiarização das economias mundiais. Todas as empresas começam a abrir os seus capitais, elas se deslocam das suas produções que estavam circunscritas ou ao seu país ou a aliados muito próximos, como no caso dos Estados Unidos. Ali você vai ter Alemanha, França também recebendo algumas sedes de empresas que são internacionais, mas a partir desse momento, nos anos 80, há a mundialização ou a globalização de cadeias produtivas. Vai se produzir em outros lugares do mundo, principalmente a China, para que os custos de mão de obra diminuam, os custos das empresas se desinflem e elas consigam abrir o seu capital nas bolsas de valores com maior rentabilidade, porque se a empresa tem um maior lucro, porque diminuir os custos, ela vai ter um papel, um ativo, uma ação que vale muito mais, e isso vai poder capitalizá-las por muito tempo. E foi o que aconteceu. Juntamente a isso, né, e 1971 é um marco por quê, né? São vários parênteses. Porque se rompeu uma atrelação que havia entre quantidades X de ouro e o dólar. Então havia uma moeda internacional que 35 dólares equivalia a uma onça de ouro. Isso durou até 71, depois isso acabou. E a partir daí a moeda virou uma moeda fiduciária, que a gente chama que é uma moeda de confiança, em que você confia que o país que emite a moeda tem as capacidades para fazer com que a moeda continue tendo valor, continue tendo importância e que as políticas tomadas, né, para proteger aquela moeda da inflação e de corrosão do seu preço sejam efetivamente e efetivas ao longo do tempo. Bom, em 1980, além dessas mudanças, né, dessa financiarização que ocorreu,
houve uma subida gigantesca das taxas de juros dos Estados Unidos a pretexto de combater a inflação e, claro, a inflação baixou nos anos 90, isso é muito claro, né? Só que um dos efeitos disso foi capturar a poupança mundial inteira e fazer com que a economia dos Estados Unidos conseguisse dar vazão ao movimento que a gente conhece hoje muito bem, que são essas empresas ligadas ao ramo de tecnologia, a inovações de fronteira, e tudo isso os Estados Unidos conseguiu fazer. Além dessas questões que aqui eu coloquei seriam da financiarização da economia mundial, das principais empresas e conglomerados empresariais dos Estados Unidos e da captura de poupança do mundo inteiro para financiar a fronteira tecnológica no capitalismo, os Estados Unidos também foi muito hábil em implementar, né, uma coisa chamada diplomacia do dólar forte, que é a Conceição Tavares, Maria da Conceição Tavares, né, grande economista do Brasil. Ela concebeu isso teoricamente, né, que ela engloba esses fatores que eu coloquei das finanças e vai ainda para o lado da segurança internacional e para o lado da gestão do ativo financeiro, dos ativos financeiros, do mercado de securities ou mercado de títulos de longo prazo, o mercado de seguros também é um mercado muito importante que se desenvolveu de sobremaneira. E todos esses elos que se conectam para a gente identificar o poder do dólar foram se estruturando nesse momento. E isso foi levado até pelo menos 2008, onde houve a grande crise financeira, a maior crise financeira do capitalismo, apenas perdendo para impactos em termos de recuperação econômica para a crise da Bolsa dos anos 20 nos Estados Unidos, né, precisamente em 29, que quebrou a Bolsa dos Estados Unidos, mas a de 2008 foi a crise com maior repercussão, que mais afetou o mundo e por mais longo tempo afetou, mas claro, nesse momento histórico a gente já tinha mais ferramentas para lidar com isso, e os Estados Unidos também lidou de uma maneira bastante interessante, que vale até um vídeo específico, que é sobre o quantitative easing, na política monetária dos Estados Unidos, de injeção de dólar no mundo inteiro. Mas voltando aqui para o poder do dólar e essa diplomacia do dólar forte, o que eu quero trazer para a gente entender o que o dólar significa? O que foi construído nos anos 80 não foi simplesmente o uso gigantesco do dólar por todos os países e empresas do mundo, mas o que foi construído foi uma rede que tornou o dólar muito poderoso, que tornou o Banco Central dos Estados Unidos o maior banco central, ou o Banco Central dos bancos centrais, porque se aumenta a taxa de juros lá nos Estados Unidos, aqui o nosso aumento vai ser 2x, 3x, 4x, mas tem que ser mais impactante do que é lá, porque simplesmente por ser a moeda mais importante e mais segura do sistema internacional, essa moeda vai ser demandada. Em tempos de incerteza, o que cresce a olhos vistos são ouro e as commodities metálicas, que existe um certo fetichismo nelas, mas que elas são consideradas como portos seguros ou safe havens, e também é um safe haven o dólar estadunidense. Por quê? Porque é visto os Estados Unidos como a principal potência do sistema internacional e que consegue, através dos mecanismos que ele mesmo criou ao longo de toda essa história de dominância do dólar, digamos, dar a volta por cima ou reestabelecer os acordos tácitos e os acordos explícitos da convivência internacional, da moeda internacional, e todo mundo confiando que isso vai acontecer, o dólar continua tendo esse valor e continua tendo essa expectativa sobre ele. O que se espera é que os Estados Unidos sempre consigam rearranjar todas as questões pendentes, resolver os problemas que eles têm que resolverem, e daí continuar sendo a potência internacional e ter a moeda mais importante do sistema internacional. E essa engenharia toda que foi feita no âmbito militar, no âmbito das finanças, no âmbito tecnológico e no âmbito dos seguros e de toda a cadeia produtiva que foi se escorando em dólar, em pagamentos em dólar, em dívidas em dólar. As empresas, quando vão fazer, por exemplo, comércio internacional, elas podem tomar dívidas para ter capital circulante, né? ou ter dívidas para girar o caixa da empresa, tudo em dólar, e também fazer seguros em dólar para transportar mercadoria e caso haja algum sinistro, ter o seu prejuízo diminuído, tudo feito em dólar. Sem contar, né, que o mercado de commodities e o mercado
que é atrelado ao petróleo, né, que é uma commodity também, mas que é uma commodity especial porque é de energia, é todo dolarizado. Então você vai comprar nos mercados internacionais, qualquer ativo desses você precisa pagar tudo em dólar, né? Para quem quiser saber um pouco mais de commodities também, pode conferir o vídeo aí sobre o futuro das commodities em 2023 que eu fiz no canal. Lá eu explico um pouco mais o que vai acontecer para esse setor de commodities e qual a importância das commodities aí para as próximas décadas. Mas voltando aqui para o vídeo, o que eu dou para vocês é esse panorama, essa perspectiva do que é o poder do dólar. Em termos numéricos, o dólar ele corresponde a um pouco menos de 60% das reservas internacionais dos países, ou seja, todo o país tem conta em dólar. Para quando tiver algum problema de balanço de pagamentos, entrou mais dólar do que, ou aliás, saiu mais dólar do que entrou, ou teve alguma questão macroeconômica que exija que se segure, por exemplo, a moeda nacional, daí você vai lá no mercado, põe dólares e faz um equilíbrio das questões cambiais. Tudo isso é feito em dólar, né? O mercado de câmbio é totalmente dolarizado, né? São todas as moedas se trocando entre si, lógico, né? Mas principalmente, por exemplo, quando eu vou comprar um peso argentino, na ponta da negociação complexa que envolve os bancos, as instituições que vão transacionar esse dinheiro, não vai ser uma troca simplesmente do meu real pelo peso. Normalmente vai ter o dólar envolvido. E isso serve para muitas outras moedas. Então o dólar está totalmente infiltrado, totalmente imbricado nas mais diversas questões, nos mais diversos momentos e situações do sistema financeiro e monetário internacional. Como eu falei, 60% das reservas praticamente são em dólar, e o giro de câmbio, que seria as negociações diárias feitas no mercado de câmbios internacionais, são 88% delas feitas em dólar. Então o dólar sempre é utilizado para as questões mais de curto prazo e para as questões mais de longo prazo, que são as reservas internacionais, que os bancos centrais têm em dólar. Mas, ok, aqui a gente chega um momento que a gente precisa entender o que está colocado, né? Porque há uma desconfiança crescente em relação ao dólar e há um coro muito forte colocando que o dólar, enquanto uma moeda hegemônica, está com os dias contados. Eu já vou adiantar a minha posição, que é uma posição de economista, que é não sei. Mas brincadeiras à parte, né? Porque obviamente não sei qual que vai ser o futuro, mas a gente pode traçar algumas probabilidades de alguns cenários acontecerem, né? Eu acho que o dólar, já adianta a minha posição, né? Ele tenderá a ser ainda moeda hegemônica, porque os Estados Unidos é a grande potência do sistema internacional. Ele perdeu uma importância relativa. Eu acho que as desconfianças em relação ao dólar e os Estados Unidos são fundadas. A gente vê o Capitólio invadido lá no ano de 2020, a gente tem que pensar que é a maior democracia do mundo, ou mais imponente, que teve o seu símbolo maior atacado. E não foi um ataque externo, foi um ataque propriamente colocado ali pelas conjunturas e condições econômicas, sociais que os Estados Unidos enfrenta, pela desconfiança frente ao establishment dos Estados Unidos, entre outras questões. Mas há uma desconfiança sobre o que está acontecendo agora, e isso se reflete também nas preferências dos outros estados frente ao dólar. O dólar, de fato, vem, primeiro, perdendo valor. Desde a guerra entre Rússia e Ucrânia, ele vem perdendo posições, não posições entre outras moedas, mas vem perdendo valor frente a outras moedas. A gente consegue identificar isso pelo índice DXY, que é o dólar frente a uma cesta de moedas, como o dólar australiano, canadense, o euro, o franco suíço, são algumas moedas que fazem parte, né, o iene do Japão, e compõem essa cesta, e o dólar vem perdendo valor ao longo do tempo, e isso já incomoda o sistema internacional, os financistas, banqueiros e quem participa do mercado de capitais e mercado financeiro. Isso incomoda muita gente, né, porque vê o dólar perdendo importância e outras moedas tentando ganhar algum protagonismo. Mas ok, essa é uma questão que é bem delicada, né? E também as perspectivas de crescimento para os Estados Unidos, elas não são tão boas. Para o ano de 2023, se calcula que há uma possibilidade de crescimento de 1,4 pontos percentuais, e que a China vai crescer mais ou menos 6,5% nesse ano de 2023. Claro, são projeções, são perspectivas de crescimento, mas isso indica que é um caminho que é bastante tortuoso.
Além disso, né, e botando uma cereja no topo dessas desconfianças todas, né, que seria uma incapacidade política dentro dos Estados Unidos, uma incapacidade de fazer com que o dólar se mantenha como uma moeda valorizada, né, ou que mantenha o seu valor ao longo do tempo, há outras duas questões. A questão da produção e da capacidade dos Estados Unidos de prover bem-estar dentro da sua sociedade e riqueza mais bem distribuída para que não gere conflitos sociais. E outra questão, né, que seriam as sanções econômicas, que tiveram a sua importância bastante aumentada nas últimas décadas. E agora, contra a Rússia, houve sanções nunca antes vistas. Elas foram testadas lá com o Irã, né? Isso é um papo que a gente já bateu aqui outras vezes, mas agora elas foram postas em prática e essas sanções, elas criam uma desconfiança em diversos países que têm, por exemplo, questões políticas do sistema internacional que os Estados Unidos consideram sensíveis, né? Eu não vou nem falar a questão do Irã, porque já é sancionado pelos Estados Unidos. Mas países, por exemplo, como Índia, como Paquistão, como a própria Turquia, podem, em algum momento, se ver inclinados a aceitar outras moedas como o yuan ou outras moedas de outros países para fazer os seus negócios internacionais. Então isso coloca uma pressão sobre os Estados Unidos, porque esses países veem que as sanções podem recair sobre eles. E essa desconfiança faz com que, né, se tenda a querer menos o dólar, por ser uma moeda que é utilizada como um instrumento de guerra, como uma arma de guerra, ou uma arma de pressionar as instituições políticas do país, ou forçar a queda de lideranças políticas. Tudo isso coloca uma pressão bastante grande no dólar e são tendências assim baixistas, né? Mas aí vale a gente botar as questões que são contrafactuais, né? Nem contrafactuais, que elas fazem parte da realidade, mas são contra tendências a essa tendência aí que é colocada por alguns especialistas e alguns opinadores dessa área da hegemonia do dólar. Uma primeira questão que a gente tem que colocar é que os Estados Unidos ainda são a grande potência do sistema internacional. Eles concentram a maior capacidade de poder financeiro, e as finanças ainda são importantes, apesar de que eu vou comentar aqui no final da conversa que isso tem mudado um pouco de perfil, né? Mas, além de um poder financeiro, são um poder econômico e produtivo também. Claro que a China já está na frente em diversos aspectos, mas tecnologicamente os Estados Unidos ainda são a grande liderança, prestes a perder esse posto se não se mexerem, mas eles ainda são. E, claro, eles têm a maior força bélica do planeta. E há estudos aí consistentes que mostram, né, que as alianças militares e o uso da moeda dos Estados Unidos têm uma vinculação bastante grande. Então, países que se alinham com os Estados Unidos militarmente usam mais dólar. Isso é um fato. Então, quando a gente está falando do país que tem o maior poder bélico, isso não é de se desconectar do poder financeiro e do poder da moeda. Eles andam juntos, segundo essa perspectiva. É que não é difícil da gente entender por quê. E aqui eu explico, né? Para uma moeda, para um país fazer negócios, ele precisa, antes de mais nada, de condições mesmo. As empresas precisam estar negociando nos locais, precisam fazer comércio seguro, transportar suas mercadorias e, claro, vão fazer o pagamento em uma moeda. Quem dá essas condições hoje no sistema internacional, ou quem deu até agora, pelo menos, e em grande medida com 20 porta-aviões espalhados pelo globo, com bases militares a rodo e exércitos em diversas regiões sensíveis em questão de violência, importantes para o interesse dos Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos, eles são esse país que faz isso. Eles dão essa segurança. Então, a questão militar, a questão bélica, está casada com a questão do uso da moeda. Isso auxilia na confecção de acordos comerciais que são nominados em dólar, auxilia na tendência que os países, na propensão deles a retraírem e constituírem reservas em dólar. Tudo isso é facilitado por essa conjuntura. Mas, claro, a gente tem que pensar que esses problemas dos Estados Unidos não vão desaparecer de uma hora para outra. Aquela estrutura que eu expliquei, historicamente observável, ela existe hoje, mas existe sob muita desconfiança, sobre muitos problemas que os Estados Unidos têm, e problemas que são justamente
no que a gente pode chamar de reprodução do capital, né? Os Estados Unidos têm essa dificuldade. Por mais que ele tenha um gigantismo econômico, um gigantismo militar, o capitalismo ele exige, né? Isso Joseph Schumpeter fala com propriedade, que é a necessidade de tecnologias disruptivas e tecnologias que coloquem a roda econômica para girar e que abaixem custo via aumento de produtividade. Isso gera crescimento econômico, isso gera crescimento material e desenvolvimento também. E as pessoas, no final das contas, né, vão conseguir ter mais acesso ao consumo, o trabalho delas vai ser mais valorizado em termos reais, né, porque a produtividade aumenta, entre outras questões. Agora, se a gente olha para o que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente vê um país, como eu falei, com uma perspectiva de declínio, com baixo investimento em áreas tecnológicas que são essenciais hoje em dia, e ele, se continuar repetindo esse padrão, vai ser barrado, vai ser bloqueado por uma potência como a China, que faz justamente o contrário disso. A China, ela tem um posicionamento que é muito mais de investimento de longo prazo, ela tem uma capacidade de se inovar institucionalmente, de fazer investimentos produtivos e eficientes, por mais que já tenha queimado muito dinheiro ao longo do tempo, né? Isso é verificável que a China tem sim a capacidade de investir muito bem, haja vista as coisas que ela alcançou num curtíssimo espaço de tempo, se a gente olhar, né, na dimensão histórica do movimento. Mas o que os Estados Unidos ele tem que prestar atenção, né? Ou seja, quais são as novas contendas que os Estados Unidos e outros países também, como Alemanha, como Turquia, até, que não é um país desenvolvido, mas é um país muito importante, ou França, outros países, até o Brasil, né? O que a gente precisa prestar atenção e o que vai determinar o futuro do dólar e o futuro do sistema internacional? Primeiro, os Estados Unidos precisam resolver o problema dele de desigualdades sociais, né? Isso põe em risco a democracia, né? Eu acho que para fazer uma retomada do poder dos Estados Unidos, ele precisa lidar com essa questão e colocar isso como uma pauta central. Eu acho que o governo do Joe Biden tenta fazer isso, mas é muito complicado, né? Há jogos de interesse dentro dos Estados Unidos que, por exemplo, puxa muito para o lado das finanças. E as finanças acabam que são um lugar em que se impulsiona também, né, não só, mas também pela incapacidade do setor produtivo conseguir realizar ganhos significativos e trazer taxas de lucro que sejam tão atrativas quanto a do mercado financeiro consegue proporcionar e conseguiu nas últimas décadas. Para retomar isso, investimentos no setor energético são essenciais, investimento no setor de robótica avançada, de dados e inteligência artificial. A OpenAI, que a gente cansa de ouvir falar, o ChatGPT, é um exemplo disso, né? É uma área que é fronteira do capitalismo e vai ser muito explorada ainda. Tá? Vai ser muito explorada mesmo. E, claro, a questão dos semicondutores. E a gente vai frequentemente se referir a Taiwan, ao mar do sul da China, toda aquela região ali do Pacífico, né, que é muito relevante para a gente entender a geopolítica de hoje. Os Estados Unidos está envolvido lá também e faz as suas alianças por lá. Então, Taiwan, semicondutores e a capacidade de fazer inovações tecnológicas usando esse tipo de tecnologia nova, isso é essencial, isso é central para os Estados Unidos conseguir lidar com as questões que ele tem que lidar. E também a parte que isso, né, é mais porque vai alterar a geopolítica dos Estados Unidos, que é mudar a percepção de que os Estados Unidos simplesmente impõem ajustes econômicos e sanções econômicas e danos e dificuldades para quem se relaciona com ele e que não seja tão alinhado automaticamente. Às vezes até quem é aliado automaticamente e não é um país desenvolvido acaba sofrendo demais. São os financiamentos dentro desse marco novo que a gente está observando do ambientalismo, dos gases de efeito estufa, da busca por uma redução das emissões desses gases de CO2 e o circuito que é hoje chamado de Green Finance, que basicamente é você criar formas do dinheiro ser canalizado para esse tipo de tecnologia envolvida com
meio ambiente, redução de danos ambientais e empresas que sejam tecnologicamente eficientes e que elas venham a reduzir as suas emissões com o uso de tecnologias como as que eu comentei agora aqui. Isso é importante demais a gente entender. E fazer também uma reconstrução verde para os países que não são diretamente do interesse dos Estados Unidos, ou pelo menos que não eram no passado do interesse dos Estados Unidos, como a região da África. Mas, claro, lá a commodities, a mercado consumidor, a tudo isso. Mas até muito pouco tempo a África era simplesmente receptora de recursos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para combater corrupção, para fazer uma série de coisas que não são investimentos produtivos e que deem fôlego para as relações entre os países serem menos desiguais, né? Que os países consigam comercializar bens, né? Isso a despeito do valor agregado deles, mas que sejam, num primeiro momento, mais adensados economicamente, que consigam ter uma relação diplomática menos desigual, né? Menos assim, vou te dar dinheiro, vou transferir para você ajuda na forma de dinheiro. Claro, você tem que adotar ajustes econômicos e fazer uma série de mudanças institucionais pró-democracia. Isso tudo vai ter que diminuir em grande maneira para os Estados Unidos conseguir ter apelo e entrada, assim como a China está fazendo, e ela está tendo sucesso até agora, com a Belt and Road Initiative, com investimentos em infraestrutura. Os Estados Unidos precisa fazer isso focado para as necessidades de agora, né, se ele quiser ter algum sucesso, né, e com foco nas questões ambientais e de financiamento verde, como as que eu coloquei aqui. E claro, né, esse é o último ponto, mas dentro desse escopo aí de inteligência artificial, de robótica avançada, de novas formas de aumentar a produtividade e da questão dos semicondutores e essas tecnologias de ponta mesmo do capitalismo. Mas o que é mais provável de acontecer, né? A gente colocou aqui as condições, fez o histórico, né? E o que a gente pode entender que seja mais provável de acontecer dessa situação toda? O que eu acho? Eu acho que a moeda dos Estados Unidos e os Estados Unidos ainda vão ter uma influência muito grande, só que a gente está vendo que o mundo está mudando, né? E aqui eu recorro ao Benjamin Jerry Cohen, que é um grande intelectual do dinheiro, né? Assim como o Eric Herleiner também, que estudou a questão da geografia do dinheiro. E aqui a geografia do dinheiro, de maneira muito simplista, mas que eu quero deixar registrado, né? É o espaço geográfico, né, e político pelo qual as moedas têm uma autorização, mas não é uma autorização, elas são permitidas de circular e é um espaço de influência também dessa moeda e que ela consegue, por ela ser a moeda de um país que emite ela, ter uma entrada geoeconômica, geopolítica e também de influência sobre aqueles países. As formas como isso vai se dar são diversas, são macroeconômicas, são de acordos, são de segurança, como eu comentei aqui, que há uma relação entre segurança, entre a questão militar e a moeda. Tudo isso está dentro desse escopo. Mas a geografia do dinheiro, se antes era uma muito financiarizada e com acordos comerciais gigantescos, como o que houve através do NAFTA, ou o que se queria fazer com o acordo transpacífico de grandíssimos blocos econômicos comercializando sem barreiras, isso não vai existir mais. Acabou. Agora o mundo é outro, né? E há uma nova geografia. A guerra entre Rússia e Ucrânia deixou isso muito explícito. A aproximação entre Rússia e China cada vez mais andando a passos largos. A China também querendo se relacionar com os países da Ásia Central, com um adensamento de relações com os países da África subsaariana, o norte da África também. Esses locais, os Estados Unidos vai ter que disputar a geografia do seu dinheiro. Por mais que o dólar ainda seja difícil de ser suplantado, de haver uma outra moeda que possa fazer as vezes do dólar dentro desses marcos do capitalismo, a gente tem que pensar que o capitalismo, tal qual esse que eu descrevi da década de 80 até hoje, que é muito financiarizado, ele vem mudando em grande medida. Muito por causa da China, que não é financiarizada, que não promove grandes fluxos financeiros e mercados de capitais que vão prometer ganhos astronômicos para quem investir. Não, ela vai no investimento produtivo, investimento externo direto, comércio. E a gente pode discutir se a China não ganha muito com a relação que tem com os Estados Unidos, de ter muitas reservas e de ter muitas empresas, recepcionar muitas empresas dos Estados Unidos que têm um capital aberto. Tudo isso é uma questão. Mas a gente não pode negar que o capitalismo está mudando, a sua face está mudando. A questão ambiental é uma delas, mas a questão de fazer negócios, de investir em infraestrutura, de promover empregos
geração de renda com valor agregado é uma das características. E também isso atrelado a mais identificações nacionais, mais nacionalismo e menos a ideia de um mundo cosmopolita, de um mundo em que há liberdades plenas, em que os cidadãos são mundiais. Não tem nada disso. Essa ilusão acabou. Agora a gente está vivendo um mundo em que há a necessidade de se resolver problemas como o problema ambiental, de se dar soluções capitalistas para ele, mas em um capitalismo restringido pelo meio ambiente, né? Seria uma forma de fazer com que a própria contradição que o capitalismo carrega em si, que um dos efeitos é destruir a natureza, seja de alguma forma resolvida ou que seja de alguma forma tratada por essas novas configurações que os países constroem. A China construiu a sua, fez os seus investimentos, está traçando uma nova geografia e apesar de agora não ter o yuan circulando de uma maneira muito intensiva, circula mais ou menos a 4% dentro das moedas, outras moedas que estão circulando, ou seja, é uma fração baixa, mas cresceu. Chegou de 1% a 4% e pode crescer mais. E ela vai querer dar o tom dessa mudança. E os Estados Unidos, se quiser continuar a ter uma moeda relevante e não perder para a China, porque isso, se deixar inercialmente acontecendo, é o que vai, de fato, se apresentar. Se não quiser seguir esse caminho, precisa sim se adequar a essa nova realidade e não simplesmente impor a sua vontade como fez até agora, né? Os Estados Unidos não vai deixar de ter a postura imperial, não vai deixar de querer mandar no mundo, mas ele vai ter que mudar a sua perspectiva, porque ele precisa também não só colocar a baioneta nas costas de quem ele vai fazer negociações, mas ele precisa cativar de certa forma. Há um concorrente poderosíssimo ali. Não há para a moeda, né, uma concorrência para o dólar. Não há no médio prazo e eu acho que no longo prazo ainda há poucas possibilidades. Mas o que pode acontecer é o dólar ainda muito importante, fazendo às vezes de diversas questões, das que eu comentei aqui, em diversos campos, em diversas áreas, mas provavelmente uma diminuição relativa da importância do euro, que era outra moeda que se colocou lá nos anos 2000 que poderia ultrapassar o dólar por muitos intelectuais, colocando essa possibilidade, mas isso não aconteceu. Efetivamente, o que aconteceu foi, na hora que necessitou o dólar, se colocou como a moeda mais importante do sistema internacional, mas então o dólar vai ter sua importância ainda muito grande, mas outras moedas vão ganhar importância, vão querer se destacar, como o florim da Turquia, o yuan chinês, todas, a rúpia da Índia também, o rublo da Rússia, diversas moedas vão querer ganhar mais espaço e uma outra variedade, né, uma variedade maior de moedas vai se colocar como relevante. Talvez até o real também tenha um pouco mais de relevância, porém, o dólar ainda vai ter muita importância por muito tempo, porque as coisas não mudam de uma hora para outra, elas têm uma temporalidade, elas têm uma demanda, mas a tendência é, quanto mais demorado for para os Estados Unidos se organizar internamente, entender o momento que o mundo está passando e fazer as transformações de uma maneira que ele consiga não só colocar, como eu falei, a baioneta nas costas de quem ele quer negociar, mas de fato cativar, como a China está fazendo, quanto mais ele demorar em fazer isso, mais rápido será o declínio do dólar. E aqui vale a gente destacar, os Estados Unidos ele é campeão de se reinventar, de fazer tirar de uma limonada, né, de um limão, suco de limão, e fazer uma limonada, né? E dessa vez a gente não pode achar que não vai acontecer isso. Não pode descartar essa possibilidade. Mas a rivalidade contra os Estados Unidos é muito grande. A margem de manobra para erro agora é muito reduzida. Outros países estão se movimentando, muito insatisfeitos com tudo que os Estados Unidos têm feito até aqui e formando-se outros blocos econômicos, né, que vão circular moedas ali. A tendência é que a importância do dólar vá gradativamente se modificando. E se modificando na medida em que também as finanças podem vir a perder a importância que elas tinham na década de 90 e início dos anos 2000. Né? Se muda. E, claro, os Estados Unidos é a grande potência financeira. Então, esses fatos vão se organizando e engendrando uma nova cara para o dólar. E, como eu disse, reitero, se os Estados Unidos não mudar a sua perspectiva, ele vai perder para outras moedas.
Talvez não seja o yuan, a moeda hegemônica como o dólar foi, mas vai ser o yuan uma grande importância regional ali pelo leste asiático, pela Ásia como um todo, e outras moedas também num patamar um pouco mais abaixo, mas também com importância. E os Estados Unidos perdendo, né, o seu dólar como a moeda que circula no mundo todo de maneira livre e com uma imponência imperial. Talvez não seja mais esse o caso. O que a gente tem de certeza mesmo é que o mundo está mudando e para o dólar também não vai ser diferente. Ele vai ter outras demandas e ele vai precisar se reinventar como fez outras vezes, só que agora o mundo está diferente porque a concorrência é barra pesada. Mas é isso. Pessoal, até a próxima. Esse foi o vídeo de hoje. Deixem aí sugestões sobre os vídeos que vocês querem ver eu falando. E vamos continuar aqui nesse movimento de tentar compreender o mundo, o que está acontecendo e fazer as melhores leituras possíveis para a gente não errar muito, né? Para o futuro que está aí apontado para nós, né? Um grande abraço e até mais.